neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Pátria, na luz divina, feliz morada, para onde vou. Sobre as áureas ruas vou passear, oh que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito débeis são. Correm por vezes lágrimas, porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Na maioria dos casos, os cantores cantam coisas que são experiências de outros. Como os cantores populares, sertanejos, cantam coisas em relação a mulheres e certos acontecimentos que eles não viveram aquilo. Interpretam com suas vozes e até mesmo sentimentos, mas eles não experimentaram aquilo que estão cantando. Isto acontece também com os cantores sacros. Nem todos
cantam bonito e até sentimental. Coisas que, em relação a Jesus Cristo, a Deus, mas que eles não tiveram experiência. O mesmo acontece também com pregadores. Pregam coisas que eles não vivem, não experimentaram. Apenas intelecto, teoria e coisa assim, mas não é uma experiência experimentada. Daí então, ouvintes, o resultado funesto de uma igreja morta, sem vida, sem Deus, por certo, procurando lenitivo no mundo e procurando viver de experiências de terceiros. Cada um deve viver a sua experiência com Deus. Caso contrário, não será muito bom o resultado disto. Pelo contrário, será péssimo, horrível. Procure a ter a sua experiência com Deus para você cantar, pregar, viver aquilo que você tem experimentado. Uma experiência experimentada com Deus. A Igreja de Jesus Cristo deve ser viva e não morta. Isto porque ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que ela tivesse vida, para que pudesse ser derramado sobre ela. Na sua morte, ele a purifica, para que depois então possa habitar nela, através de seu Espírito. Mas, ouvintes, prestemos atenção, lembrando-nos do assunto tão profundo e importante para nós, da mecânica e a dinâmica. A mecânica você já viu, é o corpo, é o carro em si. O poder é a gasolina, mas a faísca é a dinâmica, que explodiria aquele poder. O seu corpo é a mecânica, mas o que dinamiza o seu corpo é o espírito que está em você. Se o seu espírito sair do seu corpo, você vira um defunto, uma defunta. Pode ser rico ou pobre, sábio ou indouto, muito bela, pode ser a Miss Universo. Se o seu espírito sai de você, você não passa de uma defunta, de um defunto, rico ou pobre, não é? Defunto rico, defunto pobre, defunta bela, defunta feia. Se o caso é beleza, não é? Então está aí a coisa. É mais claro do que se pode pensar. Se o seu espírito sai de você, você está morto. Não importa se esteja bem vestido, com um terno muito caro, um sapato muito caro, um anel de brilhante no dedo, de muitos graus, e com toda a fama, com todos os títulos ao seu redor, mas ali está um defunto, porque o espírito saiu daquela mecânica, a dinâmica saiu dali, e você não pode andar mais, não pode falar mais, não pode expressar mais, é morto. E logo tem que ser sepultado, e logo se corromperá. A mesma coisa é a igreja. Ela pode ter tudo, pode ter os melhores templos do mundo, banhados a ouro, pode ter os melhores gênios intelectuais na sua cabeça, tudo mais. Mas se ela não tem o Espírito de Cristo, ela não passa de uma defunta florida. Se o Espírito de Deus não está nela, ela não passa de uma defunta. O natural explica o espiritual. Ninguém pode negar isto. Agora nós devemos lembrar de uma coisa muito importante que está na leitura citada na abertura desta programação.
João dizendo: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E ainda diz: e tenho as chaves da morte e do inferno. Onde está escrito isto? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, onde encontramos a cétupla glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o que deve nos chamar a atenção agora é isto aqui: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Isso deve acontecer com todos. Nós conhecemos a história do então Saulo de Tarso, que quando viu aquela luz, caiu. Bom é que todos nós caíssemos. Mas acontece, que tipo de Cristo estamos vendo? De um lado, apelidado, chamado liberalmente de chefão, expressão antibíblica, companheirismo que eu creio que ele nunca concedeu a quem quer que seja, liberdade e tal, chamado de chefão. Do outro lado, chamado o Cristo, outros o chamam de o Senhor Jesus Cristo, outros de Jesus, outros de o Senhor. Está tudo muito bem, mas se encontrarmos de fato na experiência com o Senhor Jesus Cristo, nós cairemos como mortos, porque como ele morreu, é necessário que também morramos para o mundo. E ele porá sua destra sobre nós e nos levantará da morte, do caos espiritual, para que então ele possa nos dar do seu espírito, da sua dinâmica nesta mecânica. Continuamos sendo a mesma carcaça, dependendo, sujeitos às mesmas circunstâncias de antes, enquanto estamos nesta dimensão. Mas o Espírito que age em nós é outro. Oxalá que Deus pudesse revelar a cada um de nós o grande mistério do novo nascimento. Teoricamente, muitos podem falar sobre o assunto, mas o importante é uma experiência individual. Você ter a revelação do grande mistério do seu novo nascimento. Isto quer dizer que você se encontrou com ele e caiu do seu pedestal, caiu da sua condição humana, intelectual, social, famosa, caiu do seu dinheiro, caiu de tudo desse mundo, de suas crenças erradas, por mais polidas que fossem, caiu como morto. E agora, se tiver vida, tem que partir dele. Ele disse: eu sou aquele que estava morto. E tão morto ele estava, ouvintes, que a lua declarou a sua morte. O sol declarou a sua morte. As estrelas declararam a sua morte. Toda a natureza declarou a sua morte. Tudo declarou que ele estava morto. Mas, logo no terceiro dia, a lua, o sol, toda a natureza declarou que ele estava vivo. Todo mundo tem que reconhecer que agora ele vive. E aqui está um tipo perfeito. A lua deve declarar que ele vive.
A lua representa a igreja. É o símbolo da igreja, ela não tem luz própria. Ela recebe a luz do sol. Isto é como Cristo é a igreja. E esta lua, esta igreja está suposta a declarar para todo mundo que ele vive. Como a lua declara que há um sol, ainda que escondido do outro lado, ainda que escondido a nossa visão, mas a luz da lua, o brilho da lua, mostra na noite que há um sol escondido dos olhos naturais, lhe dando brilho, fazendo refletir os seus raios, e ela dando luz para o mundo, para a terra. A igreja está fadada, está sujeita, está suposta. É dever dela, se de fato esse sol da justiça, se de fato Cristo está nela, mostrar que ele vive. E que ele não foi somente uma mecânica, mas que ele foi a dinâmica e a mecânica, a palavra de Deus. E ele foi também a dinâmica, que provou que aquela mecânica tinha nele o Pai. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Ele disse, as obras que eu faço, não sou eu quem as faço, é o Pai que está em mim é quem as faz. Agora, o que chega a ser uma igreja desta? A igreja é chamada também a noiva, a esposa. A noiva tem que aparecer da mesma maneira que ele apareceu. Tem que refletir da mesma maneira que ele refletiu. Ele refletiu Deus ao mundo. E a igreja não está sujeita a refletir obras naturais. A igreja está sujeita, suposta a refletir obras espirituais. A igreja está para salgar, para ser luz. Cuidam-se de todos os aspectos da vida, mas ninguém fala na moral. Ninguém cuida da moral. Os candidatos que prometem tudo ao povo, nenhum deles promete se pôr lá em cima, dizendo, eu vou lutar pela moral do nosso povo. Eu vou lutar. Porque eu tenho entrado, aquele candidato dizendo, eu tenho entrado em ambientes familiares, em comércios, e ali as paredes estão estampadas de mulheres totalmente despidas, com moças trabalhando ali e tudo mais. Eu vou lutar pela moral, eu vou lutar por isso que estamos vendo aí, de câmara lenta nas ruas, em praça pública, a exposição do sexo. Não há ninguém que diz que vai lutar por isso. Porque talvez ele tivesse o meu voto apenas, ou de mais alguns poucos fanáticos, não é? Alguns poucos loucos. Ninguém diz que vai lutar por isso. Mas não adianta, não é? Também lutar. A Bíblia tem que cumprir. A natureza declara que ela está morta. Está tudo escuro. Quando ele morreu, tudo se escureceu. O sol não deu sua luz. Tudo estava escuro. E se não houver uma ressurreição, continuará escuro. Se não houver uma ressurreição individual, porque esta é a única solução. É você. É você, a questão é você. Porque quando você morrer, partir, a questão é somente com você. Não adianta você dizer, mas o meu líder me ensinou assim, e eu vim parar aqui, isto não resolverá coisa alguma. Um cego dirigindo a outros, ambos cairão no buraco, disse Jesus. Estarão todos no buraco. Agora, ela, quando se refere a ela, você já está
sabendo em quem mirar, em quem olhar. Ela, aquela escolhida, aquela noiva, aquela esposa, aquela igreja que tem recebido do seu Espírito, ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação de Deus. Ela só pode manifestar a Jesus Cristo, não a homens. Manifestar homens ao mundo, manifestar obras terrenas ao mundo, não. Ela manifesta exclusivamente a Ele. Se ela faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então ela ainda não é a noiva. Ela não é a sua esposa, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é Ele. Ele é o Senhor Jesus. Ela é a senhorita Jesus. Se você tem como sobrenome Souza, você é o senhor Souza. E sua esposa é a senhora Souza, porque ela recebeu o seu nome Souza. Você é o senhor Souza. Ela é a senhora Souza. Assim é a igreja e Cristo. Assim é a esposa e o cordeiro. Ela é ele. É igual ao homem e sua esposa. Eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. Eva foi tirada do lado de Adão. A Bíblia disse que Deus criou Adão macho e fêmea. Gênesis capítulo 5. Depois então tirou de Adão a sua parte feminina e colocou sobre a mulher que tirou do seu lado, não para viver debaixo dos pés, mas nem tampouco para viver sobre a cabeça do homem. Mulher mandando é uma perversão. Mulher como capacho é uma perversão. Mas sim ao lado. Jesus Cristo não resgatou a sua igreja para fazer dela um capacho. Mas quem manda é Ele, não ela. Nunca ela, mas sempre Ele. Assim é a igreja e Cristo. Mas o que é igreja? Qual é o nome dela? O nome dela é o nome dele. Não há coisa como denominação nas Escrituras. Nós encontramos Atos dos Apóstolos nas Escrituras, que são atos do Espírito Santo, Ele dinamizando, Ele derramado naquele corpo, Ele vivendo e se expressando, se refletindo através daquele corpo. Oh, como estas verdades são gloriosas e tremendas! E como nós devemos aspirar estas coisas acima de todas as coisas neste mundo, porque estas coisas são o reino de Deus e sua justiça. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ouvinte, você deve estar mais do que esclarecido sobre isto. Deseja isto? O poder dinâmico na sua vida? A faísca, o Espírito Santo? Não para te fazer enrolar a língua apenas, mas para manifestar Cristo na sua vida. Deseja? O Senhor te abençoe nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Eu me submeto, em mim vem sempre estar. Lá do alto céu, o avivamento vem.
tuas bênçãos, teu favor. Concede aos filhos teus, ó Pai de amor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Ouvintes, muitas pessoas não vão ao médico cardiologista com medo de encarar o resultado. Não tira um eletrocardiograma, não se submete a um check-up do coração e de todo o sistema cardíaco com medo do resultado. Eu sei que possivelmente estarei falando a pessoas que enfrentam essa situação. Mas isso não deve acontecer assim. Pelo menos não deveria acontecer assim, não é? Porque o mal será pior. Poderia ser tarde demais. Quanto mais protela, quanto mais deixa para amanhã, para encarar aquele problema, fica pior. É o caso de um dente. Às vezes, para não suportar um motorzinho ali no dente, combatendo a cárie, fazendo assim obturação, nós fugimos do dentista. Mas o resultado, depois vem a dor. E depois da dor, o que temos de fazer? É irmos no dentista do mesmo jeito. A essas alturas, os meus ouvintes já estão captando tudo, não é? O que queremos dizer. Muitos não querem, de maneira alguma, sondarem as suas vidas através da palavra de Deus, da sã doutrina, da mensagem do dia. Mas isto é simplesmente medo do resultado. Porque a mensagem de Deus para o seu dia mostra de fato o nosso estado na realidade. É uma sonda, é um eletrocardiograma e que mostra o estado espiritual da nossa alma. Agora, bom é que nós recorrêssemos a esse verdadeiro médico. Se você fosse um médico que lhe desse apenas aspirina, analgésicos, o que você deveria fazer? Era não voltar mais naquele médico. Eu estava examinando sobre o significado desta palavra, analgésico. Ele é um respeitante à analgesia, que por sua vez, notemos isso, leva a pessoa a perder a sensibilidade à dor. Então ela fica insensível à dor.
provocando assim a analgia, que é uma insensibilidade à dor. Mas nós sabemos que a dor não é propriamente a enfermidade. A dor é um efeito. A causa é outra. E no caso, o analgésico serve somente para deixar a pessoa insensível à dor. Mas ele não combate a causa, não elimina a causa da dor, da enfermidade. E isso tem sido a desgraça de milhares e de milhares de pais de família, de mães, que têm perdido a vida prematuramente, deixando seus filhos aí. Têm morrido. Porque ao invés de ir no médico para combater a causa da dor, eles ficam nas farmácias comprando analgésicos e enganando-se a si mesmos, cauterizando a consciência em relação àquela enfermidade. Não há outra coisa tão real para explicar o estado espiritual do povo de um modo geral. Ao invés de ir diretamente no médico dos médicos, na palavra de Deus, e encarar a vida pela realidade das Santas Escrituras, pelo Espírito Santo, fica aí buscando esses que receitam apenas um evangelho analgésicos. Evangelhos analgésicos, que é simplesmente para levar as pessoas a perderem a sensibilidade consciente do pecado. O que significa cauterizar as suas consciências. Esses evangelhos, Paulo disse que ainda que ou ele mesmo, ou um anjo do céu, nos anunciasse um outro evangelho, então tem aparecido tanto evangelho, baseado nas Escrituras. Baseados todos nas Escrituras. São galhos enxertados no mesmo tronco, mas cada um produz resultados diferentes, porque é segundo a sua natureza, é segundo o seu dogma, segundo o seu credo. Temos de encarar essa verdade. Não importa se somos feridos, se os nossos sistemas que nos dirigem são feridos nesta hora. Isso não importa, porque uma alma custa mais do que o mundo todo. E você não pense que se eu ocupasse meu tempo aqui somente vos anunciando cura divina, e Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e liberta, eu estaria expressando amor. Eu poderia jejuar semanas e semanas, dar todo o meu corpo para ser queimado nesse serviço. Isso seria como o sino que badala, disse São Paulo. Não adiantaria nada se eu não tivesse o amor de Deus. E o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus é para nos mostrar o abismo. Nenhum programa, nenhuma mensagem seria de Deus, verdadeiramente de Deus, sem que te mostrasse o abismo, à luz da palavra de Deus. Consideram isto, aquilo, o crime, o tóxico, o roubo, quando se trata de assaltos de casa e apanhar escondido assim, o roubo não modernizado, não é? Como o abismo, mas não é isto aí totalmente o abismo. Isso é fundo do abismo, isso está lá como consequência, resultado apenas. Mas o abismo começa, é lá da maneira que você crê. É lá que é a porta do abismo.
é a maneira que você tem crido. E se você tem recebido um evangelho analgésico, que serve simplesmente para te levar a perder a sensibilidade. A sensibilidade, note isso. Então, fique sabendo, quando você acordar, você vai constatar que o mal continua progredindo na sua vida a ponto de causar a sua morte eterna. Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos, diz Geraldo França de Lima. Vou repetir isto, de Geraldo França de Lima. Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci. Vejam, ouvintes, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos. Que coisa tremenda! Que susto nós deveríamos tomar nesta hora! Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos. Quando acordar desse adormecimento causado pelos evangelhos analgésicos, oh, que decepção tremenda, horrível será para o homem que se adormeceu sob este efeito maligno, enganoso, efêmero, passageiro, temporário apenas. Doutrinas que não servem para outra coisa senão para adormecerem as pessoas. Oxalá que todos pudessem ouvir nesse instante em suas almas o grito de São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Adormeci. Isto quer dizer, perdi a sensibilidade. Uma mulher, para se vestir conforme ela está se vestindo socialmente hoje, é necessário que antes ela perca a sensibilidade. É necessário que antes ela adormeça. Uma mulher, antes de cortar o seu cabelo, ela tem que ser adormecida por algum evangelho, por alguma doutrina, por algum espírito analgésico. Um homem e uma mulher, antes de se prostituir, antes de se entregar ao vício, à maldade, ao homossexualismo, ao vício não propriamente do tóxico, mas do próprio fumo, que está aí amparado socialmente e religiosamente falando. Antes do homem se entregar a estas coisas, ao espírito pervertido da era, ele tem que estar adormecido por uma doutrina analgésica. Só há uma doutrina que pode nos sacudir nesta hora. Só. Oxalá que os Jonas fossem sacudidos nesta hora no porão de seus navios, enquanto as almas estão perecendo neste mar revolto. Oxalá que eles fossem sacudidos. A Bíblia diz que aqueles homens foram lá e disseram: ó dormente, desperta-te, acorda. Dormente, você pode estar dizendo que Deus está nos abençoando,
dormindo nesse porão dogmático de uma organização religiosa, de uma denominação, e quantas almas estão perecendo no mar, naufragadas no pecado, na licença que vocês têm dado para elas viverem como bem entendem, por sua conta própria. Oh, a profecia de Balaão era de Deus, mas a sua doutrina era diabólica, por isso matou só num dia 23 mil soldados, 23 mil homens de valor. Não há coisa mais funesta, mais mortífera do que essas doutrinas analgésicas que vêm simplesmente para cauterizar as consciências e adormecer as consciências, as almas, levá-las a perder a sensibilidade da palavra de Deus, do Espírito de Deus. A melhor coisa que Deus podia dar para o homem, Ele deu, foi sua palavra. E Ele deu ainda mais aquele que maneja a sua palavra, o Espírito Santo. E por quê? Por que então cochearmos entre dois pensamentos? Elias fez esse desafio quando o povo estava regido pelos falsos profetas, falsos pregadores, quando Acabe tinha doutores ao seu lado, acoitando um casamento ilícito com Jezabel. Elias gritou, Elias sofreu, Elias foi a boca de Deus, mas era um só contra 400, era um só contra o mundo todo. Somente esse homem implica comigo, somente esse homem implica com as coisas. Ao invés de falar de cura, de salvação e de demais coisas, ao invés de nos mostrar um cenário lindo dos céus e de demais coisas, nos dar um evangelho enfeitado, bonito, lindo, macio, analgésico, não é? Vive implicando com as coisas, implicando com as mulheres, implicando com os homens, implicando com o pecado. Oh, Elias! Mas Elias gritou, Elias protestou, Elias contestou, Elias falou. E se há um verdadeiro pregador nesse século, ele não tem outra ocupação senão implicar, senão contestar, senão protestar, senão gritar para o povo: salva-te, salva-te desta geração perversa. Desperta-te do sono da dormência causada pelo evangelho analgésico. O médico põe toda a classe de instrumentos para testar seu coração e qualquer outro órgão físico do corpo físico. Eles estudam os livros onde os especialistas dizem: se sucede isso, então a enfermidade é essa. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus vivificada pelo Espírito Santo, não interpretada por um gênio intelectual, não interpretada por A ou por B, essa Bíblia é o único instrumento que eu tenho para a alma e para examinar-me a mim mesmo e àqueles que me ouvem. Sim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Como eu posso sondar minha vida, examinar minha vida através de um evangelho analgésico? Se ele me adormece, se ele diz para mim que nada faz mal, nada faz mal, minha filha, isso não tem importância, meu filho. Nós temos que evoluir, nós temos que evoluir.
Se essa evolução está levando o homem somente para longe de Deus, esse homem deveria, então, não evoluir. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Que o Senhor continue examinando a sua vida. Você quer examinar a sua vida, irmã? Abra 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Você quer examinar o seu batismo? Irmão, pegue lá Mateus, capítulo 28, versículo 19, e busque as referências, uma concordância, porque caso contrário você estará num texto isolado, portanto num batismo falso. Você tem que concordar aquilo com as Escrituras. E assim por diante. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar a se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.